Bem, bom dia então a todas e todos. Quero começar agradecendo na pessoa da Carolina, o Eduardo e a Inês pelo convite que fizeram para eu participar dessa sequência de aulas, né, dessa disciplina. É uma honra aqui. Essa apresentação da Carolina me deixa ao mesmo tempo um pouco envergonhado e cheio de responsabilidade. Vá que eu não seja isso tudo que ela falou, né? Também não poderia deixar de iniciar manifestando minha solidariedade aos colegas da UERJ, professores, servidores e estudantes, pela resistência que vocês estão empreendendo aqui na universidade nesses obscuros tempos de desconstrução pelos quais passa o nosso país. Eu até ando com dificuldade de falar país porque eu tenho a sensação, que me desculpe os colegas da ciência política pela falta de rigor, mas eu tenho a sensação que o Brasil deixou de ser um país em qualquer noção, sentido relevante dessa noção desde o ano passado. Alô? Pronto. Então, bom, enfim, é nesse contexto, né, que a gente tem procurado realizar da maneira mais digna possível as nossas atividades, né, como servidores públicos que somos. Né? E é isso que nos compete, mas nos compete também denunciar a todo momento a oportunidade que a gente tenha o que está nos acontecendo. Eu, quando recebi o convite, eu fiquei pensando um pouco o que fazer e resolvi arriscar uma apresentação de algo que eu ainda estou trabalhando, sobre o que ainda eu estou trabalhando. Então, vocês têm um pouquinho de cobaia nessa sessão. Eu estou muito interessado em testar se isso para em pé e ter reações. Não é? É uma tática que eu uso para me forçar a escrever coisas e me obrigar a falar sobre elas. E aí você, enfim, você tem um estímulo a mais, né? Então é isso, é sobre o enfoque sistêmico do abastecimento alimentar das localidades, sistemas entrelaçados, cardápios híbridos e política dos alimentos. Eu estava dizendo a Carol, além da minha, já para muitos, né, para alguns, conhecida característica de falar demais, eu acho que botei muito conteúdo para os 40 minutos, que eu também costumo fazer isso nas minhas disciplinas. Então, eu disse a ela que fique completamente à vontade para mandar eu parar, porque, enfim, e eu vou tentar ver se consigo ser rápido. É onde que eu tenho que apontar aqui? Né? Ah, pronto. Eu vou ter um problema de coordenação motora, que é de juntar as duas coisas. Eu organizei a exposição em 4 pontos. Eu quero falar um pouquinho sobre enfoque sistêmico em alimentos e alimentação. Depois, conceituar sistemas alimentares descentralizados. Eu vou explicar cada uma dessas coisas. O terceiro ponto é sistemas de abastecimento e política. E, por último ponto, atendendo à demanda da disciplina, falar um pouco sobre o segundo ODS, né? Sobre os ODS e o segundo ODS. Algumas definições preliminares. Eu tenho usado já há algum tempo a dupla, as duas palavras para falar de alimentos e alimentação. Muitas vezes a gente reúne as duas coisas numa palavra só e isso pode, enfim, dificultar explorar coisas que são relevantes. Elas não se separam, obviamente, os bens não se separam da maneira como a gente se apropria deles, mas é sempre bom lembrar que existem essas duas dimensões. Os alimentos são bens, mas a alimentação é a maneira como a gente se apropria desses bens. Né? Segunda definição preliminar, se vocês talvez já tenham notado isso, há um uso crescente e generalizado de enfoques sistêmicos para tratar de alimentos e alimentação. Porém,
revisando a literatura, você vai notar que são estudos com conceituação, caracterização e delimitação dos sistemas bastante diversos. Não é um único significado. Eu quero entrar um pouquinho nisso. O meu propósito é apresentar uma compreensão sobre a pluralidade dos sistemas alimentares. Essa ideia de pluralidade de sistemas, coexistência de sistemas, sistemas entrelaçados no abastecimento alimentar das localidades. Esse é meu propósito. E como não poderia deixar de ser, a minha perspectiva, em função, obviamente, do meu perfil, da minha trajetória, a minha perspectiva é avaliar o abastecimento alimentar, tendo em conta as nossas principais referências, a soberania e segurança alimentar nacional, direito humano à alimentação, mas uma avaliação de abastecimento que tem uma concepção de abastecimento sobre a qual também eu e outros trabalhei algumas vezes, que é no que se refere a acesso e produção, mas numa perspectiva que pretende jogar luz sobre atores e processos envolvidos, ações, políticas públicas, etc. Como eu dizia antes, e essa difusão do paradigma sistêmico, ela não tem origem nas ciências sociais, a origem dela está principalmente na ciência da natureza, a partir de uma percepção de que a realidade ela é em si mesma sistêmica. Então, a apropriação do uso do enfoque sistêmico é a tentativa de você se valer de um instrumental analítico e também de intervenção. Nós vamos ter que tomar cuidado, porque, sobretudo no caso do Brasil, há dois usos, pelo menos, de sistema, vocês sabem disso, especialmente o pessoal da saúde sabe disso. O Brasil usa a referência de sistemas para organizar a ação pública. Né? A gente fala de sistema de políticas públicas. Então, eu dizia, a partir, digamos, dessa iniciativa que está mais localizada na ciência da natureza, as ciências sociais também vão na direção de se apropriar enfoques sistêmicos. Então, você passa a falar de sistemas sociais, com as distintas aplicações da noção de sistema nas dinâmicas sociais. Como é que eu estou me apropriando no meio? Eu não vou fazer aqui toda a revisão da literatura, etc. Então, eu vou dizer logo para que lado que eu estou indo. Na direção de considerar os sistemas como um conjunto complexo de interrelações entre seus elementos, porém, ao contrário do que se pode imaginar, esse que é um das minhas ressalvas a alguns usos do sistema. Porque quando você fala sistema, você passa logo a ideia de uma coisa harmônica, né? Completamente harmônica, etc. Mas não. Na maneira como eu estou me apropriando do enfoque, eu quero dizer que sistema é um complexo de interrelações entre elementos, mas que evoluem com contradições. E que, portanto, eu tenho a premissa de que nos sistemas há conflito e há desequilíbrio nas relações sistêmicas. Mas tem um segundo componente que aí é parte de um uso que eu faço de alguns autores das sociais com os quais eu me identifico, que é a ideia de sistemas abertos. O que eu... Então eu dizia, a ideia de sistemas abertos é porque em vários temas, né, eu, inclusive nas discussões de desenvolvimento, que é onde eu concentro bastante minha atividade docente, é essa ideia de dinâmicas abertas a várias possibilidades. Seja porque essa é a natureza das relações sociais, das sociedades, seja porque existe uma coisa fundamental, isso os economistas têm lá a sua maneira de tratar, que é o futuro incerto. Né? Então, trabalhar com a ideia de sistemas abertos a várias possibilidades, ela tem relação com a natureza da ação humana, mas tem relação com a política dos alimentos, que eu vou dizer no final. Na verdade, sistemas abertos, abertura a várias possibilidades, incerteza e indeterminação é também uma característica de regimes democráticos. Então, é também uma maneira de
assumir radicalmente a premissa da democracia. Então, ao contrário do que alguns fazem, sobretudo alguns economistas na sua. Eu falo muito mal dos economistas porque eu sou um deles e não é uma condição que me agrada. Mas, ao contrário de perspectivas que são um pouco mais autoritárias, impositivas, que você quer enquadrar a dinâmica social em equações, modelos fechados, a minha perspectiva de sistema não é de sistema de equações, não é para chegar a resultados fechados. Ao contrário, é uma visão sistêmica, mas aberta, aberta a várias possibilidades. No caso específico dos sistemas alimentares, um dos limites que eu vejo em alguns. Um dos limites que eu vejo nos usos é que se usa o sistema de uma maneira um pouco, vamos dizer assim, flexível demais. Quando, na verdade, o que estão falando é sobre cadeias. E cadeia não é exatamente a mesma coisa que sistema. Então, o enfoque de cadeias de valor, como se diz recentemente, voltado para olhar a interligação entre as atividades de produção e consumo de alimentos, não é propriamente ou é suficientemente uma abordagem sistêmica, mas é muito comum vocês olhar nos estudos. O troço está falhando porque eu estou fazendo algum erro ou é? Não, é o microfone, né? Então, é muito comum pessoas passarem da noção de cadeia agroalimentar, só para dar um exemplo, ou cadeia agroindustrial, para sistema agroindustrial como se fosse a mesma coisa. Então, usa a palavra sistema de uma maneira que está aquém do que o enfoque sistêmico requer. Porém, não é uma opção, não tenho nenhuma pretensão de entrar na teoria dos sistemas, que ela é bastante complicada. Você tem, na teoria dos sistemas, você tem a possibilidade de definir sistemas com distintos graus de complexidade. Eu acho que, aliás, isso não é nada original meu. Em 2006, a gente fez uma pesquisa com a Luciene e a Rosana, aliás, da ESE, sobre sistemas locais de segurança alimentar. E foi ali que a gente começou a trabalhar no seu sistema. E para nós, naquele momento, e eu continuo achando isso, para analisar os alimentos basta uma noção, um modelo sistêmico não complexo. Não precisa entrar no grau de complexidade que os colegas, sobretudo das ciências da natureza, adotam. Então, o que basta para caracterizar um sistema? A presença de dois elementos. Primeiro, fluxos de interdependência entre os componentes do sistema. E segundo, mecanismos de coordenação entre eles. Mecanismos de coordenação que podem ser privados ou públicos. Então, voltando ao início, eu disse, a apropriação do paradigma sistêmico parte da premissa que a realidade é sistêmica em si mesma e o que você precisa é ter um instrumento analítico adequado. Para quê? Para recortar sistemas, que é disso que se trata. Né? Como que você recorta os sistemas e um recorte que permite, né, um desenvolvimento analítico, ou mesmo como que você recorta para o caso de interação. Essas duas coisas andam juntas, às vezes não. Às vezes é colado na política pública. Então, para recortar um sistema, o que se busca é identificar os fluxos de interdependência que são relevantes e os mecanismos de coordenação entre esses elementos que compõem o sistema. Mas eu insisto, a palavra coordenação aí não quer dizer, não significa o pressuposto de harmonia. Coordenação não necessariamente. Coordenação pode ser mecanismos para resolver conflitos. O mecanismo nos conflitos se expressam. Pode até nem ser resolvido. Né? É mais essa a ideia. Se você olha a literatura, não tenho a pretensão de ter feito nenhuma revisão exaustiva, mas eu identifiquei pelo menos 3 entradas. Conceituar sistemas abrangendo o conjunto das atividades e agentes, aí é uma questão de amplitude do sistema.
a outra são tipologias de sistemas focalizados em tipos de produtos, que é o caso que eu disse, onde cadeia e sistema se confundem, e as abordagens centradas nos alimentos, onde consumo e aprovisionamento ganham destaque. Eu vou passar rápido nessas definições, senão o meu tempo se estoura, mas pela entrada 1, botei aí 2 exemplos de conceitos que expressam essa visão de você entrar. A entrada no sistema é pela tentativa de abranger o conjunto. Eu gosto muito dessa definição do Malassi. Ele é um dos pioneiros na discussão. Está escrito em 97, mas é porque é da publicação, mas a definição é anterior. Por que eu gosto? Porque é uma definição aparentemente muito simples. O sistema alimentar é o modo pelo qual os homens, desculpa pelo machismo implícito, se organizam no espaço e no tempo para obter e consumir sua comida. É simples, né? Parece uma definição simplista. Mas o que eu gosto dela é porque quem está em primeiro plano é a ação humana. Não é? E a partir da ação humana você chega no formato. Depois eu vou fazer um comentário. O Rastor e Gersi, que são mais ou menos da mesma linha, vão nessa direção de definir sistema pelo conjunto dos atores e redes envolvidos e aí que define uma amplitude, que pode ser uma amplitude territorial. Então dizem eles lá, redes interdependentes de atores numa área geográfica, papapá. Eu não vou demorar. Tem uma segunda entrada que acaba um pouco se mesclando com a anterior. Eu tomei 2 exemplos, que é aquela que eu falei, a entrada 2, qual é? A entrada por tipo de produto. Você vai definir sistema alimentar segundo o tipo de produto. Então, por exemplo, esses autores desse trabalho dizem que existem 5 sistemas alimentares usando a metodologia de tipo ideal, né? Então, existe um sistema agroindustrial, um sistema regional, um sistema doméstico, um sistema local e um sistema alimentar com qualidade diferenciada. Esse é o tipo de caracterização de sistema que para mim não me é suficiente, mas que parte do tipo de produto, né? Que acaba, como eu disse, confundindo um pouco com cadeia. Nesse segundo texto, tem uma coisa interessante. Quando eu digo que não me satisfaz, não quer dizer que não é interessante, não. Quer dizer que tem elementos, mas que não bastam para falar. Então, mas eu gosto dessa ideia de que a cada sistema corresponde a um mundo, em termos de justificação. Né? E assentado em marca confiança, enraizamento espacial, etc. Mas, de todo modo, eles trabalham com tipos ideais, mas reconhecem diferentes combinações dos sistemas. A entrada 3 é aquela que vai mais perto do que me interessa analisar, porque tem um reconhecimento de que, de fato, existe uma pluralidade de sistemas e que eles coexistem. E mais, uma coisa que talvez atraia a vocês, se é que vocês já não conhecem, é analisar os alimentos como um conjunto complexo e heterogêneo de bens. E vai numa direção que diz assim, consumo de alimentos você não analisa considerando cada bem individualmente, porque em todos os casos o consumo de bens ele é relacionado. Né? Você não consome um bem isoladamente, mas você consome um alimento porque você consome um outro, porque está relacionado com o outro. Então, de fato, o consumo alimentar é um conjunto. E assim deve ser pensado. É claro que você não vai falar um exemplo que é bastante, eu sei que é bastante importante aqui nessa discussão. Quando você fala de alimentos ultraprocessados, você vai na direção de identificar, né? O que é um ultraprocessado. Aí você chega a dizer, este aqui é, aquele é, este é um exemplo. Mas o consumo de produtos, alimentos ultraprocessados, não se explica em si, isoladamente. Ele é parte de um conjunto de bens que a eles estão associados. Né? Então, esse trabalho do Benfine e desses outros autores, eles usam essa ideia de sistemas de provisão. E onde é que está a diferenciação? Eles dizem a diferenciação está no fato de que nos alimentos
fatores orgânicos incidem na explicação em ambos os extremos, tanto na produção quanto no consumo. E é por isso que eles, ao invés de falar de consumo de um bem, eles estão sempre falando de consumo, do consumo de bens, analisados em conjunto, e esses conjuntos compondo sistemas de provisão. Imposto, o consumo imposto por normas alimentares. Eu confesso que eu falei para vocês que eu estou testando aqui, eu ainda não explorei até onde eu gostaria essa entrada, mas ela me atrai. O que me atrai? Essa ideia de que na produção há uma conexão entre bens e no consumo também. E no consumo também. Então, eu não, se eu quero entender um cardápio, que é onde eu vou chegar, né, na minha apresentação, o cardápio não é apenas um ajuntamento de alimentos, senão que existe relação entre eles que explica o conjunto. Né? Bom, o que falta desenvolver nessas divisões? Está faltando aí, nessas definições, hegemonia e conflitos, nesse tipo de conceituação. Está faltando correlacionar a abordagem sistêmica com a lógica do capital. Não sei quantos de vocês são familiarizados com esse enfoque de regime alimentar, não um regime no sentido de dieta, regime no sentido de regime de reprodução do capital, do Phil McMahon e da Harriet Friedman, que desenvolveram isso, um pouco essa ideia. Falta Estado nessas conceituações, tanto na regulação quanto na própria conformação dos sistemas. Os sistemas não são. Diz que a realidade é sistêmica, mas essas interrelações, esses fluxos de interdependência, ela não é fruto do azar, ela tem uma construção, e o Estado muitas vezes está por trás. E no caso do Brasil, que eu tenho uma premissa em tudo que eu faço. Em tudo que eu faço, eu sempre digo isso. Não há nenhum assunto relevante do Brasil que possa ser analisado sem considerar desigualdade social. Nenhum. É uma opinião forte, mas até agora não me arrependi dela. Conceituando sistemas alimentares descentralizados. É uma noção que eu estou tentando desenvolver, ainda sujeita a chuvas e trovoadas. Qual é o ponto de partida para falar de sistemas alimentares descentralizados? São as localidades, as formas de acesso e modos de consumo dos alimentos pelos habitantes de uma localidade. Então, apesar de eu ser uma pessoa que tem historicamente, né, na minha trajetória acadêmica, me dedicado muito a temas agrários, rurais, agrícolas, etc., CPDA tem essa história e tudo, eu estou desenvolvendo um enfoque que vai na direção inversa, quase que inversa, que é ir da população, do consumo, dos hábitos, para chegar no meio rural. Então, o meu ponto de vista metodológico, eu vou falar isso daqui a pouco, meu ponto de partida são as localidades, para chegar no entorno rural relevante, para entender as localidades. Então, eu só não é uma inversão absoluta, porque eu também entendo que as relações cidade-campo são uma relação de mão dupla, uma via de mão dupla. Não há dúvida, e eu concordo inteiramente com essa frase que eu coloquei aí entre colchetes, é preciso entender o urbano para entender os sistemas locais. Sistema local é uma outra conceituação de sistema, né? Sistemas locais. Então, o sistema alimentar descentralizado se aproxima de, mas não é exatamente a mesma coisa, porque a maior parte dos sistemas locais, dos enfoques de sistemas locais, sistema territorial, localizado, etc., quase sempre são enfoques querendo entender o que acontece com os produtos agrícolas, os produtos agroalimentares e como é que isso se insere nas dinâmicas urbanas. Eu estou querendo fazer o inverso, quase que o inverso. Só não é o inverso porque eu não desconheço que há relações de determinação que vêm do campo para a cidade. Como eu disse, é uma via de mão dupla. Mas eu não tenho muita dúvida quanto ao papel hegemônico do urbano
conformação do rural e do agrícola. Né? E é a partir daí que eu quero entender o lugar da agricultura familiar, que é o tema nosso, que eu digo da minha turma, né? Que a gente dedica bastante tempo. Muito bem. Aí tem uma questão de escala de intervenção. Escala é fundamental. Eu tenho aprendido isso com os geógrafos e procuro seguir. Eu acho que é conselho saudável. Escala é fundamental, em vários sentidos, em qualquer tipo de abordagem. Neste caso, uma abordagem de sistema alimentar ela tem que necessariamente ser uma abordagem multiescalar. Por exemplo, a segurança alimentar, eu posso dizer que há questões, os fenômenos ou eventos relacionados com a condição alimentar e nutricional, eles são distintos, têm natureza distinta segundo a escala que você está tratando. E se tem natureza distinta, requer instrumento analítico distinto. Eu não posso dizer que a segurança alimentar, quando tratada do ponto de vista domiciliar, é a mesma coisa que segurança alimentar quando tratada do ponto de vista macroeconômico. Não é. Não é. Mas as escalas se interrelacionam de alguma maneira. Eu tenho questões macro de segurança alimentar que incidem sobre a condição dos domicílios, assim como as ações dirigidas aos domicílios repercutem na dimensão macro. Então, escala é fundamental e, neste caso, a ideia de uma abordagem multiescalar dos sistemas é que me levou a essa ideia de sistemas alimentares descentralizados. Nós temos um uso muito corrente de sistema alimentar mundial. Também se fala de sistema alimentar nacional. É possível você dizer que existe um sistema alimentar mundial em várias dimensões. Por exemplo, quando eu analiso as grandes corporações e o comércio internacional, para dar um exemplo, eu estou dizendo que existe um sistema mundial. Existe uma dimensão mundial que me permite falar no sistema alimentar mundial. Quando a gente faz esses diagnósticos, essas afirmações da padronização dos hábitos de consumo, da padronização dos modelos de produção, da imposição das grandes corporações, eu não estou dizendo que existe uma dinâmica sistêmica que tem amplitude mundial, quando os nossos valentes representantes do agronegócio dizem que eles são os responsáveis pela segurança alimentar mundial. A noção de segurança alimentar mundial, que é problemática, mas ela só faz sentido se você pensar que existe um sistema mundial, senão... Então se diz assim, o mundo depende do comércio internacional de grandes, uma alimentação do mundo, de grandes exportadores como o Brasil e a Argentina, para dar dois exemplos, e isto se conforma num sistema alimentar mundial, com regras de comércio, etc, etc. Então é possível. É possível falar também num sistema alimentar nacional, em várias dimensões. Por exemplo, determinação dos preços dos alimentos. Isso é nacional, pode ser. Em conexão com o mercado internacional. Né? Quando você fala de regulação pública, nossas valorosas companheiras da regulação da publicidade dos alimentos, né? Ou da regulação dos agrotóxicos. Claro que são dinâmicas internacionais, mas o olhar é para a dinâmica nacional que está por trás, você está olhando o Estado Nacional. E fora daqui tem inúmeras outras dimensões, reforma agrária, dimensão nacional, etc. Quando eu quero analisar as tendências da produção de alimentos no Brasil, vou dar um exemplo, vocês talvez saibam disso. O Brasil, nós brasileiros e brasileiras somos comedores de arroz, não é? Quase toda a refeição. Tem alguns de nós, os maranhenses, por exemplo, que dizem que quando não tem arroz não comeu. Pode ter comido um prato enorme, se não tiver arroz não comeu. Muito bem. A gente come arroz no almoço, no jantar, do Oiapoque ao Chuí. 70% da produção de arroz que o Brasil consome vem do Rio Grande do Sul. Uma única variedade. Por que eu posso dizer que isso é um problema? Eu, pessoalmente, acho que é uma barbaridade. Mas por que eu posso dizer que isso é um problema? Porque eu estou vendo, eu não estou olhando um sistema nacional. O que é que explica que o Rio Grande do Sul concentrou 70% do abastecimento nacional de arroz? A existência de uma dinâmica nacional. Então eu posso afirmar
que em algumas dimensões existe um sistema alimentar nacional. O pessoal que lida com agricultura familiar, o pessoal que lida com alimentação saudável, com alimentação diferenciada, valoriza muito os tais dos circuitos locais, não é? Eu mesmo já trabalhei, concordo, embora eu vou fazer uma afirmação que há um certo romantismo de achar que a proximidade garante alimentação saudável. Não é verdade. Mas, então, eu posso afirmar que em alguns sentidos e dimensões eu tenho circuitos que são mais localizados, territorialmente falando, né? Com uma dimensão espacial menor. A noção de sistema alimentar, sistemas alimentares descentralizados tem a pretensão de, 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 de definir, de conceituar um tipo de arranjo entre a coexistência de sistemas com distintas amplitudes. A amplitude aí não é uma questão de amplitude espacial e de escala. Quando eu falo de sistema alimentar mundial, estou falando de grande escala, de agentes de grande porte, uma amplitude espacial que pode cobrir o globo. Quando eu falo de nacional, também tem escala e tem porte, espaço. E o local igual. O local igual. Bom, eu vou apresentar, vocês não levem isso muito a sério ainda porque está em elaboração, mas são sistemas alimentares descentralizados. A proposta de uma conceituação. Sistemas alimentares descentralizados correspondem aos modos em que se organizam a produção, distribuição e consumo de alimentos das localidades, resultantes do entrecruzamento de dinâmicas de âmbito local, nacional ou internacional, e envolvendo uma diversidade de atores sociais, conflitos e processos decisórios em vários âmbitos. Típica definição de cientista social, que é enfiada num parágrafo todas as questões do mundo, mas eu tentei ser o mais sintético possível. A abordagem dos sistemas alimentares descentralizados. Eu não costumo ler lâmina, não, mas aqui nesse caso eu preciso. A abordagem dos sistemas alimentares, é porque eu acho muito chato ficar lendo. A abordagem dos sistemas alimentares descentralizados compreende a identificação dos atores sociais e atividades correspondentes aos sistemas alimentares que coexistem numa determinada unidade socioeconômica, socioespacial ou localidade, bem como as interações entre eles no abastecimento alimentar dessa localidade envolvendo relações de complementaridade, substituição e conflito. Do ponto de vista metodológico, quais são as implicações desse tipo de abordagem? Primeiro, localidades. O que são localidades? Dei voltas para identificar qual era a melhor denominação. Eu não queria falar de cidade, não queria falar de município, que também não é o caso. Então, usei aí uma espécie de ciência poética, que as ciências sociais têm, que é de falar de localidades. Né? Essa é uma categoria razoavelmente reconhecida, mas ela é o ponto de partida para caracterizar os sistemas descentralizados. Para valer mesmo, do ponto de vista de pesquisa de campo, localidade quase sempre se confunde com núcleo urbano. E acho que não tem muito sentido falar disso para núcleos urbanos muito pequenos. Por isso que eu estou dizendo, quase sempre se confunde com núcleo urbano de porte médio e grande. Então, do ponto de vista de pesquisa, é partir de um núcleo urbano de porte médio e grande e ampliar o foco para abranger o seu entorno rural ou territorial que seja relevante para o que você está analisando. Essa é um pouco a aplicação. Né? A ideia de pensar múltiplas dinâmicas interagindo no plano local não expressa nenhum tipo de localismo. Por mais que eu reconheça e valorize essa abordagem local, territorial, etc., eu nunca me filiei a um certo tipo de localismo, né, que é muito presente nas várias análises. Né?
que é uma aposta, como eu já antecipei, um pouco romântica, né, no que é o local. Né? Um pouco idealizada, meio até fetichizada às vezes. Né? Então, tem valor sim, tem valor do ponto de vista cultural, identitário, democrático, de participação de processos, etc. Até mesmo do ponto de vista de precisão de análise, diagnóstico, sim, tem. Mas eu procuro evitar. A ideia de cardápios contextualizados híbridos aí é que vocês talvez reajam mais, porque eu sei que cardápio é uma noção cara ao povo da saúde e nutrição, tem usos, e eu estou aqui bancando um xereta. Na verdade, a xereta principal é a minha orientanda, a Lidiane, que está fazendo o doutorado dela em Juazeiro, onde a gente testou essa abordagem, a gente está testando, né? E em Juazeiro, na Bahia, e ela está trabalhando, estamos juntos, né, trabalhando a ideia de cardápio. Cardápio querendo dizer o seguinte, ela, na tese dela ela é muito interessante, ela junta cardápios e paisagem alimentar e cardápios. Então, a ideia de cardápio o que é? É como que se compõe a alimentação das pessoas. E que esses cardápios, obviamente que eles refletem história, obviamente refletem cultura, obviamente refletem o entorno. Por exemplo, estamos fazendo uma pesquisa em Juazeiro, que é no semiárido. Eu vou fazer um segundo campo, a partir do ano que vem, em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, completamente diferente, né, do primeiro, que pode ser interessante. Então, isso tudo estamos de acordo. Também estamos de acordo que o perfil populacional reflete muito nesse cardápio. Então, por exemplo, nossa pesquisa em Juazeiro mostrou que aquela é uma cidade que é uma espécie de cabeça de área, né, de polo regional, com muita imigração. E essa migração faz com que seja uma população bastante heterogênea, quase toda cidade é, né, vamos reconhecer. Mas ali tem essa característica especial que faz com que as pessoas componham cardápios que expressam sua origem, que nem sempre é o local onde eles estão. Então eu ouvia assim, o cara dizia, eu sou sulista, não consigo, técnico da Embrapa de Petrolina, eu não consigo, não tolero esse café da manhã dos nordestinos, não dá certo, não combina comigo. Então ele tem que ter uma estratégia de compra para comprar um café da manhã sulista, digamos assim, ou do sudeste talvez, porque o povo lá do sul também tem um café da manhã meio esquisito. Aí o outro diz assim, eu sou do semiárido úmido e não do semiárido seco, e da minha refeição tem ali essas maravilhas que fazem o nosso tema ser uma graça de estudar, né? Os costumes, os hábitos, as idiosincrasias, etc. Bom, eu até, uma piada, às vezes quando eu fico com vergonha, porque quando eu entro nos restaurantes aqui, eu fico olhando o prato das pessoas, uma coisa pavorosa. Mas eu não resisto, eu quero olhar como é que eles compõem, como é que misturam. Muito bem. Então, mas a ideia principal é que são cardápios híbridos. A ideia de hibridismo é que está nos atraindo. Começando pelo cardápio e chegando às dinâmicas das redes. Porque associado ao hibridismo do cardápio está o hibridismo das dinâmicas de redes, que coloca limites à ideia de alternativo. O que é alternativo? Quão alternativo é. Então, mesmo uma pessoa carregada de consciência cívica, cultural, etc., é possível que você encontre no cardápio dela um hibridismo que mistura produto industrial com produto local. É só comer macarrão que já tá no hibridismo, para mim, né? Pra mim. Como a gente sabe, sem nenhum trocadilho, que derivado de trigo virou consumo de massa no Brasil, do Oiapoque ao Chuí. E o trigo é o principal exemplo da nossa história, na minha visão, de imposição de hábitos. Né? Se tiver macarrão no prato, se comer de vez em quando e pão francês, para mim já é híbrido. Já está combinando, mesmo que do lado tenha carne de bode, cuscuz, o que seja. Né? Então, essa ideia do hibridismo é que nos atraiu. Isso não quer dizer que. Agora, o hibridismo te obriga a pensar em interação de sistemas. Como é que esses sistemas interagem?
Né? Como é que se compõe a demanda diferenciada? Porque existe a demanda diferenciada, existe a pessoa que vai atrás daquilo que expressa a sua cultura, daquilo que expressa o regional. Né? E tem canais, né, para encontrar esses produtos. Tem sempre. Tem um dilema que é uma coisa que a gente pode discutir depois se vocês quiserem, mas que também é algo que eu gostaria muito de poder ver mais estudos, ou eu mesmo me dedicar, ou quem sabe eu vendo uma tese dessa para algum aluno, que é uma coisa boa de fazer, vender tese. Né? Ela, que é o seguinte, os alimentos diferenciados no Brasil e no mundo, acho que dá para afirmar, que são aqueles que a gente acha que são saudáveis, que expressam cultura, etc., são de acesso restrito, ou cada vez mais restrito. São mais caros. Por razões que a gente pode discutir depois. Né? Mas então, a construção da demanda diferenciada ela existe, mas tem lá restrições. E aí que eu queria fazer a inserção da agricultura familiar. É a partir desse caminho, dizer, bom, e o lugar da agricultura familiar qual é? Nessas dinâmicas de interação híbridas. Né? A gente sabe que o Brasil é um exemplo de coexistência de modelos agrícolas. Não são dois mundos separados, não se iludam com isso, não são. São dois significados muito distintos de relação com a natureza, com a terra e de formação social. Mas o tal agronegócio e a agricultura familiar, tá, aumentou, me deu 5 a mais, ela é uma coexistência com complementaridades e conflitos. Não são mundos à parte, não. Mas representam projetos distintos, sem dúvida nenhuma. A inserção dos agricultores familiares tem uma dependência forte do que a sociologia econômica trata como construção social de mercados. Não sei se vocês são familiarizados com esse tipo de abordagem, muito, muito interessante. E tem essa questão que eu acabei de mencionar agora sobre o que se passa com os alimentos básicos e os diferenciados. E também é parte dessa reflexão, algo que aí sim, eu acho que é um pouco mais familiar a vocês, ou pelo menos tem gente aqui da plateia que eu sei que atenta para isso, que é um tema que ganhou muita relevância no mundo e está ganhando no Brasil, que são as relações entre agricultura e nutrição. A agenda da nutrição, a nutrição cresceu na agenda global nos últimos 10 anos, 15, né? Com vários caminhos, alguns até nem tão bons. Eu tenho uma orientando a Verusca fazendo uma tese sobre isso, usando as ICNs, as Conferências Internacionais de Nutrição, as duas, para como é que tem se formado os discursos e as ações que pretendem relacionar as duas coisas. O exemplo no Brasil mais controverso é o da biofortificação, como caminho, né, de relação, mas eu quis só mencionar porque estou no ambiente e achei que valia a pena. Faz parte da discussão você pensar a relação da agricultura e nutrição, mas eu vou avançar. Sistemas, abastecimentos e política. Aí tem uma definição de abastecimento que eu fiz por outro uso. Só para diferenciar, para não confundir abastecimento com comercialização, escoamento de safra, que é o que o pessoal da agricultura gosta muito de falar. Não, comercialização, abastecimento é outra coisa. Abastecimento é aquele conjunto complexo de atividades e atores que estão na intermediação entre produção e consumo. Né? Entre produção e consumo. E a premissa, como eu já disse, é que o abastecimento das localidades está assentado na interação entre sistemas alimentares, com distintas escalas. Interação que é constitutiva dos tais sistemas descentralizados, que reflete e ao mesmo tempo influencia a combinação de dietas ou hábitos alimentares, os tais os cardápios, presentes nessas localidades. Isto tudo com enfoque da soberania de segurança alimentar e nutricional, que eu acho que eu não preciso gastar tempo, eu quero entrar nesse tema do localismo. Eu estou fazendo um esforço com a tolerância dos meus colegas sociólogos para me apropriar da sociologia reflexiva e tentar uma abordagem reflexiva. Eu não vou
chatear vocês com esse monte de citação, mas a ideia basicamente é que uma abordagem reflexiva que valoriza essa permanente interação entre pensamento e ação, em que a própria ação, em que o próprio processo de modernização é objeto de reflexão, ela é um caminho bastante bom, pegando lá na sociologia, para me aproximar ao que eu normalmente uso um outro tipo de autor para falar dos sistemas abertos. Então, quando você diz assim, as ações, elas geram dinâmicas que implicam uma revisão da própria ação e uma reflexão sobre ela, e o redirecionamento, eventual redirecionamento, deixa o processo em aberto. Né? Ele é mais crítico e aberto. E também valoriza os conflitos. Né? Então, e uma das. Tem dois desdobramentos aí que me interessam. O primeiro é esse, né? Para me dar mais fundamentação para essa ideia de sistema aberto. E o segundo é que vai na direção da política, que é onde eu quero chegar. Então, dizem os autores, o localismo, o alternativo, o fetiche do local, quando não reflexivo, tem um romantismo aí. Tem um romantismo. Porque supõe que você é capaz de definir normas, padrões, parâmetros, valores estanques em relação à dinâmica onde eles vão se inserir, não é? E pronto, e quase sempre são os seus, né? E quase sempre expressam modelos de comportamento, modelos de valores, etc. Né? Tudo isso que eu estou dizendo tem relação com o tema da relação com a natureza, da relação com a biodiversidade, tudo que compõe o alternativo. Então, o que esses autores estão dizendo não é que não haja a possibilidade de você pensar alternativo, as redes alternativas, não é? Alimentares, por exemplo. Mas é a importância de você ter, a partir de uma abordagem reflexiva, a compreensão que o alternativo não existe isolado do mundo e ele se insere nessas dinâmicas e é por elas influenciado. Então o mundo, na realidade, ele é mais híbrido do que a gente, esses modelos muito fechados, né, de iniciativas alternativas fazem pensar, não é? E por outro lado, gosto também dessa última afirmação que está aí embaixo, do tal do fetiche do local, né? Um localismo não reflexivo, o que ele corre o risco de fazer é criar de proteção das elites. E em vez de ser um movimento social de resistência ao globalismo, porque o localismo não é apresentado como resistência ao globalismo, está bem, está correto, acho que tem mesmo componentes. Né? Mas uma visão não reflexiva, que não tome em conta, e aí que para mim é o fundamental, a política do local, ele corre o risco desse tipo de romantismo. Então, o que esse enfoque valoriza é a promoção de processos políticos alternativos. E aí sim, aí entramos no tema das decisões, dos processos decisórios, sobre o sistema alimentar, que se dão também no plano local. Essa que talvez seja então dos pontos de chegada que a mim me atrai, porque, como alguns de vocês sabem, eu tenho uma história de militância no plano nacional, e essa mistura de militância e academia está me levando a também atuar mais politicamente no local, né? Academicamente, fazer pesquisa como essa que eu estou fazendo. E a política no plano local. Né? A gente depois pode discutir local. O que é local? A gente pode discutir depois se é municipal, se é etc. O fato é que a discussão de política dos alimentos, então eu cheguei num ponto importante, eu estou fazendo uma transição de um enfoque que é o que mais a gente faz de política alimentar para falar de política dos alimentos.
para usar a língua mãe, em lugar de food policy, é food politics. Então, onde a política alimentar está incluída. E eu tenho muita vontade de. Eu vou saltar isso aí, senão não vai dar tempo de eu chegar. Eu tenho muita vontade de fazer uma reflexão, tanto a experiência do Conselho Nacional, que é onde dos alimentos se expressou no Plano Nacional, né? Inclusive pelas ausências, pelo que não ia para lá, né? Como pensar um pouco a política dos alimentos no plano local. Quem são os atores, quais são as decisões, como é que elas são tomadas, as escolhas estratégicas. E, obviamente, com um olhar privilegiado sobre os atores que a gente tem razão para valorizar. A agricultura familiar de base diversificada e, e, e os alimentos, que aí a gente pode chamar como quiser, alimentos de qualidade diferenciada, alimento típico, alimento regional, alimento identitário, culturalmente, etc, etc. Né? Então, eu não vou dar isso porque está muito grande, mas eu gosto da ideia, que está ali entre aspas, que diz assim: toda alimentação, como toda ação humana, é imperfeita e contraditória. Então, faz parte das minhas premissas, junto com o hibridismo, a ideia de imperfeição e contradição, que vai na direção contrária do alternativo puro, dos comportamentos eticamente irrepreensíveis, etc. É, eu vou saltar. Deixa eu, acho que eu já falei, né? Sobre a política dos alimentos, porque eu acho que eu já estou estourando, né? E só para dizer que essa abordagem, a ideia é utilizá-la para analisar abastecimento, com enfoque descentralizado. O Brasil deixou de ter qualquer coisa próxima a uma política de abastecimento já faz muito tempo, soberana. E, e abastecimento, ele tem componentes nacionais importantes, mas é parte da nossa história que, sobretudo, as administrações municipais é que costumam ter um papel relevante no abastecimento. Os governos do Estado, com diferenciação entre eles, fazem alguma coisa, mas de fato são os municípios que têm ação. Né? Isso se perdeu, alguns municípios preservaram, a privatização da venda de bens com os grandes supermercados, ela é avassaladora, embora não seja, não tenha englobado tudo, há terrenos de diferenciação que permanecem, mas de todo modo é importante no caso brasileiro que você tenha essa perspectiva descentralizada de abastecimento. Sobre a política dos alimentos eu já falei, o desdobramento dessa abordagem aí, olhar os franceses que adoram essa expressão jogo de atores, para falar de governo, formas de governança, etc. Mas tem um autor que fala uma coisa que eu acho muito interessante, que é essa discussão de descentralização, de política dos alimentos no local, ela tem que estar com um debate mais geral sobre, eles chamam de formas devolutivas de governança no plano local. E eu sei que isso é um tema sensível para o pessoal da saúde e nutrição, né? Essa questão da governança local, das ações, da participação, etc. E para entender a inserção mercantil dos nossos agricultores. Para finalizar, esse é o último, duas palavras sobre os ODS. Né, depois que eu fiz o que eu fiz de falar dos ODS, mas vamos falar dos ODS. Os ODS, acho que o Eduardo já deve ter falado, né, um pouco do histórico, etc. Acho que não é o caso de ficar insistindo, mas, e a mim me pediram para me referir principalmente ao 2, os ODS, eles são, acima de tudo,
E precisa entender isso, inclusive para compreender seus limites, né? A natureza. São compromissos diplomáticos. Não sei quem entre vocês já lidou com diplomata e com jogos diplomáticos. É uma coisa enervante, para dizer o mínimo, porque você fica horas discutindo para chegar a textos que não dizem absolutamente nada, quando você olha, né? Exceto vagas declarações de intenção. E os diplomatas são capazes de se escabelar, se esgoelar durante horas por causa de uma vírgula, um adjetivo, um advérbio. Né? Mas por quê? Porque são construções, nesse caso, os ADS, inclusive, consensuadas. Né? E você promover consenso entre países dos sistemas das Nações Unidas, tão diversos, né? Você não consegue ir mais longe do que afirmações genéricas. Né? Então, a gente, por exemplo, não é o máximo você ter, quando que aprovou os ODS? Aqui, né? Em 2000 aqui na Rio 92 mais 20, né? 2012. Não é o máximo que você tenha. Você tem que saudar que em 2012 os países declaram que tem que acabar com a fome, por favor, né? Porra, é o mínimo. Não dá, né? Quer dizer, você fala, olha pra isso e fala, pô, mas esses caras não param de falar isso, já falaram isso em 2006, já falaram isso em 2006, mas é assim, são declarações de intenção que você tem que ficar contente que tenha, porque pelo menos pauta o assunto, né? Pauta, pauta e você tenta trabalhar. Notem que é alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição. Aí tem uma questão de referência que nós brasileiros insistimos muito. Na construção, desde o início dos anos 90, e o pessoal da nutrição é o principal responsável por isso, a gente sempre usou segurança alimentar e nutricional. Tentar não desassociar. Supondo que o alimentar é mais o bem, né? O agrícola, o produtivo, e o nutricional é gestão, condição, saúde, etc. Notem que, e não é questão de semântica, que é raro você encontrar num documento de organismos internacionais essa formulação. O máximo que você vai encontrar é segurança alimentar e nutrição. Máximo. Me lembro que uma vez a gente insistiu ao governo brasileiro, quando ele existia, que ele lá no CSA, no Comitê de Segurança Alimentar Global, propusesse a mudança da terminologia. E eles propuseram, mas não foi rejeitado imediatamente. Curioso isso, né? Parece uma coisa semântica, né? E mantiveram. Food Security and Nutrition. Segurança alimentar e nutricional. Então, isso mostra o quê? Que, na verdade, o lado, a dimensão produtiva alimentar ainda é hegemônica. Né? E o nutricional a gente vê. Vamos cuidar dele. Né? O que é muito próprio, né? A própria noção do desenvolvimento sustentável tem esse tipo de ambiguidade, né? Costuma-se definir desenvolvimento sustentável como assentado num tripé, né? Que é o econômico, social e o ambiental. Alguns mais ousados dizem do cultural. Mas se você for olhar programa público, projeto, etc., tem uma hierarquia nesses três. Quando se fala de desenvolvimento sustentável, quase sempre se fala da dimensão econômica, que se supõe que vai melhorar o social, e a gente vê o que dá para fazer. Né? Tem hierarquia aí. Né? Sempre tem hierarquia. E mas de todo modo, como eu disse, é um compromisso político que também melhor ter do que não ter, embora às vezes seja um pouco risível, né? Não sei se vocês se lembram do Fidel Castro indo na cúpula de 96 e dizendo: vocês não têm vergonha de estabelecer um projeto, um plano de diminuir metade da fome até 2015? Vocês deviam ter vergonha de fixar um. Disse assim lá em Roma. Ele com aquele jeitão dele lá. Muito bem.
que eu queria chamar a atenção, além desses comentários mais óbvios? Primeiro, os ODS, eles requerem, caso tenham que ser efetivos, prescindem de questões de governança global. A governança global da segurança alimentar, ela é problemática. Existe um principal espaço, que é o CSA, o Comitê das Nações Unidas de Segurança Alimentar, um órgão multilateral, portanto estão lá todos os países que compõem as Nações Unidas, e ele inovou na reforma de 2009. Dizem que, se espelhando na experiência do Conselho, é o único órgão multilateral que tem participação social no seu mecanismo, embora a sociedade civil não delibere, ela só fale, mas só de poder falar naquele plenário já fez uma enorme diferença, mas pouco efetivo, porque para tirar um compromisso dos países que estão ali e depois fazer com que isso se efetive é uma novela. Do ponto de vista, e a governança global é tão assim que ela permite, tão frágil, né, que ela permitiu, o que vocês certamente conhecem, o pessoal da área de vocês que andou escrevendo sobre isso, permitiu a captura privada da agenda de nutrição internacionalmente. Estou falando do Scaling Up Nutrition, estou falando do Nutrition for Growth, estou dizendo do onipresente Bill e Melinda Gates. Eu não consigo mais ver uma iniciativa que não tenha patrocínio deles. Enfim, então tem uma questão de governança global. A outra é como é pensada a supervisão da sociedade civil. Não é uma coisa que tenha o lugar que deveria ter nos ODS, né? E nós, brasileiros, sabemos muito bem quão essencial isto é para a execução de políticas nessa área, né? Especialmente porque a gente tem essa perspectiva intersetorial, participativa, se quiser, interdisciplinar, e esse tipo de construção depende muito de pressão e demanda e monitoramento da sociedade civil. E o que eles estão falando nas propostas que saem por aí é essa história de plataformas, eu nunca sei traduzir multi-stakeholders, mas é algo como multi-atores, como se fosse assim, né? Então, e eles é muito comum se referirem a essas plataformas multi-atores, e uso o exemplo do Brasil, do Conselho, eu até uma vez numa discussão disse, nada a ver, gente. Nós não somos os conselhos no Brasil não foram pensados para discutir benemerência, caridade, doação. A gente construiu para debater política pública, participação social, para incidir sobre o Estado. Bem diferente dessas plataformas para reunir pessoas de boa vontade e bom coração. Não é. Inclusive, no começo do governo do Lula, foi um debate. O Lula mesmo não entendia muito isso. Queria que botasse lá uns doadores, jogadores de futebol, etc. Não, mas desculpar, mas não é assim não. A gente está aqui para debater programa. O cheque da modelo, lembra no começo do Zero, que teve uma modelo que fez um cheque enorme, deu lá para o Graziano e tudo? Você pode lidar com o cheque como bem entender. Aqui a gente vai discutir programa, né? Programa. Então é diferente. Não é. Então, esse tipo de questão, obviamente, é muito difícil de você ter elas apropriadas, né? E por fim, eu acho que cabe a nós, isso pode ser um importante estímulo aqui para essa disciplina, é discutir o nosso lugar, a contribuição dos tais dos especialistas, né? Qual é a contribuição? Hoje você tem, eu estou falando internacionalmente, viu? O nacional fala em seguida que é uma propaganda. Internacionalmente, você tem algumas iniciativas. O CSA criou, na sua reforma em 2009, o painel de especialistas, painel de alto nível de especialistas em segurança alimentar. Tem um comitê diretivo, eu fiz parte desse comitê durante 4 anos, e a Beta Recine está lá agora, na próxima composição, a Isabela Recine, lá da UNB. Que promove estudos, que aliás eu sugiro a vocês que leiam. É só entrar lá, estão todos lá, na página do HLPE, do Segurança Alimentar. Estudos sobre vários, o último que está saindo recente agora este ano, sistemas alimentares sustentáveis e nutrição.
um estudo que a Beta, inclusive, participou. O Olivier Deschutes, o ex-relator, né, direito humano, criou que é um grupo de, como ele chamou? Agricultura e segurança e sistemas sustentáveis, né? E olha, eu botei a sigla, agora não consigo lembrar. Mas bom, enfim, não importa. Eu sei que tem 2 ou 3, eu me esqueci agora o que são essas assim. 2 ou 3 grupamentos de especialistas por fora dos organismos internacionais. Isso é uma coisa importante. No caso do Brasil, acho que estamos caminhando bem com a nossa vitoriosa rede de pesquisa rede brasileira de pesquisa. Eu apontei a Rosana lá, porque ela é uma das culpadas. Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar Nacional. Esse tema entrou, eu estou dizendo isso porque a relação entre pesquisa, produção de conhecimento e política pública é central. Não é nenhuma novidade para o pessoal da saúde, eu sei disso. Mas ela é importante e a gente tem no Brasil uma contribuição relevante. Tão relevante, e eu vou terminar então aqui com isso, que nós, esse coletivo, a gente fez um primeiro encontro de pesquisa em 2012, patrocinado pelo Conselho, né? Ainda muito preliminar. Aí resolvemos fazer o segundo encontro ano passado na UNB. Um monte de gente, a gente ficou até assustado. Né? De saber como é presente na pesquisa acadêmica, teses de doutorado, dissertação de mestrado, trabalho de pesquisa dos colegas, publicações, esse tema. E é curioso, se vocês olharem lá o diretório do CNPq, vocês vão ver, alguém apresentou essa estatística para nós. O número de grupos de pesquisa que tem esses nossos temas na palavra-chave faz assim, ó, a partir de 2003, quando as políticas começam a aparecer. Então a gente vai fazer o terceiro encontro daqui a 2 semanas em Curitiba. E notem, nós recebemos 400, né? 400 trabalhos submetidos. E já estamos quase fechando a inscrição, porque o salão lá não vai caber. Já estamos com 370 inscrições pagas. É bem verdade que a gente tem uma política que explica parte disso. Os estudantes que estão aqui vão adorar, acho que os colegas também. Nós estamos caminhando na direção contrária da indústria de congresso. Essa indústria que faz você pagar essas fortunas para se inscrever em congresso, ficar em hotel, ganhar pasta, ganhar não sei o quê. E a gente está fazendo, o nosso encontro, a inscrição de estudantes custa R$50. E a dos colegas 100. Isso acho que ajuda a explicar o acolhimento, né, de tanta gente. Mas não é sem base real, que é a pesquisa que está sendo feita. Então, eu queria terminar com isso. Acho que nós temos um papel importante na apropriação crítica dessas referências os ODS. Acho que o Brasil está, não o Brasil o país, que eu já disse a vocês o que eu penso, mas nós estamos fazendo, continuamos, né, resistindo e produzindo e com uma visão crítica, acho que esse é o nosso papel. Temos competência estabelecida para fazer isso, não é nenhuma arrogância de brasileiro, temos competência estabelecida. Claro que temos que tomar muito cuidado com nacionalismos que são um pouco a porta de entrada da mediocridade. Então, a interlocução internacional é fundamental. Não é só porque a CAPES quer que a gente internacionalize, não. É porque é fundamental mesmo. É importante. Então, tanto é que a gente, no nosso encontro, a gente procura fazer 2 coisas. Primeiro, interlocução internacional. E segundo, interlocução com os movimentos sociais. A nossa definição de segurança da rede de pesquisa é interdisciplinaridade, reconhecimento de diferentes formas de conhecimento e abertura para isso. Né? Acho que essa é uma importante contribuição. Eu avisei que eu ia passar o tempo, mas quem mandou me convidar. Obrigado. Bom, gente, assim, é que eu não podia cortar o Renato, né? Quem sou eu para fazer isso? Mas tá aqui, mas é isso mesmo. Eu fiz só algumas reflexões para falar do Renato, e a ideia é que vocês façam perguntas, quem está também na audiência online também faça
colocações, aproveitar para o debate, assim, eu acho que a gente está numa discussão muito complexa, né? Porque a gente tem uma discussão global da questão, né? Quando a gente pensa em ODS e o que são os herdeiros dos ODMs, né? Que foram a agenda pós a agenda 2015, agora tem a agenda 2030. E quando a gente pensa, por exemplo, no globo, no planeta, é difícil, né? Pensar em coisas que consigam contemplar o norte e o sul. Eu acho que os ODS eles são uma agenda que é muito mais para o norte rico se equiparar ou fazer uma ação mais pobre, né? Porque é lógico que na Suécia e Dinamarca não tem fome, né? No ODS, como o ODS 2 nos países europeus hoje, talvez não faça nenhum sentido, mas talvez faça na questão global que o mundo também está um pouco vendo do avesso, né? O que a gente tinha construído nos últimos 20, 30 anos não tá continuando. E a primeira coisa que o Renato falou agora no final, né, que é a questão do nacionalismo, o Brasil foi um país que ele é um exemplo no campo da ação, né, na governança, nas ações, mas que hoje nossa conjuntura pode pôr tudo a perder. Né, e talvez o que a gente possa contribuir daqui para frente com a ADS é dizer que a gente tem uma base sólida e a gente tem que investir muito na questão local, não só no sistema local, na cultura local, mas na militância local. Né, hoje, no nosso país, a gente só vai conseguir ultrapassar a nossa conjuntura atual e esse desmonte do Estado se localmente a gente conseguir mudar e resistir ao que está acontecendo. E aí vai desde a UERJ, nosso micro, não é, nosso que é uma gotinha do deserto, mas para a gente é o mundo inteiro que está aqui dentro, na questão da cultura local também, que tem que se manter nos culturas familiares, na cultura urbana, no hábito local, de como é que isso se coloca localmente e vai crescendo, né? Quando a gente pensa no local, né, Renato, é onde as coisas acontecem. Né? A saúde, que é da onde eu venho, tem isso muito claro. Quem executa a ação, quem trata, quem trabalha com isso localmente é o sistema de saúde local, a unidade de saúde local que cresce para o município, que vai para o estado e que tem questão nacional do SUS, que é um sistema que muitos sistemas se espelham e se colocam, e o CISAM é um sistema que também tem o SUS como parte de sua inspiração. Então, fazer a volta para o local é muito importante. E não só na questão da conjuntura, como do momento que vive hoje. Né? Porque eu concordo um pouco com o Renato, concordo em grande parte, que a gente está com um Estado desmantelado e sendo desmantelado para a gente na questão nacional e vai refletir na questão local. E talvez na discussão dos ODS é discutir com os outros países, né, as outras democracias que ainda existem ao longo do mundo, porque não só aqui sendo caçado, mas é uma questão global, né? Esse caçamento, a caçar os direitos, a democracia, os valores, né? Não somos só nós que estamos sofrendo isso, né? Outros países também estão sobre o mercado influenciando as ações do Estado, né? E eu acho que nosso recado hoje é uma reflexão de como é que a gente no Brasil consegue minimamente manter o que se conquistou a duras penas nos últimos 20, 30 anos, porque não fácil, né, ter o primeiro conselho, ter o segundo conselho, montar uma mínima estrutura, um mínimo plano que a gente tem hoje para poder mudar nossa realidade. Né? Eu penso que a gente está tentando reestruturar o sistema nacional alimentar, né, ser ele mais justo, mais saudável, que consiga pensar no meio ambiente das pessoas, consegue, né, no que a gente está vendo hoje, né, manter isso. Porque talvez ter a Lausanne, ter o plano de San não seja suficiente mais para garantir o sistema funcionar como a gente sonhava que ele fosse pensado. Outra questão também que eu acho que a gente tem que refletir, né, é que assim, quando se pensa em uma agenda global para um ponto, o consenso ele muitas vezes é burro. Né? Eu também já tive muito debate com o diplomata, com a agência da ONU, né, trabalhava na OPAS, então tinha essa questão, e muitas vezes o consenso não acolhe a ninguém. Ele não acolhe nem a quem tem o sucesso e nem a quem tem a demanda a ser satisfeita, né? Porque ele coloca um tema tão, ele coloca tão para todo mundo ser contemplado, ninguém vai ser considerado fortemente, né? Então ele vai na média e a média muitas vezes ela não consegue, muitas vezes não, ela nunca vai ver os extremos. Eu fui num debate semana no Congresso de Epidemiologia da média e a média ela é uma coisa que não serve para ninguém. Ele contou que os aviões, por exemplo, têm um cockpit pensado num piloto médio, né, numa altura, o peso médio, a distância entre o piloto e o manche. E não há, hoje no mundo, uma pessoa, um piloto que tenha todas aquelas medidas.
né? Então, para todo mundo ele serve, mas ninguém cabe naquele lugar, né? E quando eu vou pensar em desigualdade, que é o que a gente enfrenta mais fortemente hoje, né? Talvez os ODS eles sejam um pouco, eles vão colocar alguns para cima, mas no nosso caso no Brasil, por exemplo, talvez para a gente ele seja pouco efetivo e pouco consiga mudar a realidade do nosso país, porque o que ele fala hoje no tema 2, a gente praticamente, né, está cumprindo, ou virtualmente se cumpre isso, né, talvez não na realidade. Talvez a gente volte o mapa da fome, né, em 5, 10 anos, a gente está bem preocupado com isso muito fortemente, mas no Brasil eu tenho pessoas que vivem no IDH da Suécia e pessoas que vivem no IDH então, do Congo, dos países mais pobres, né, do mundo, então é importante, né, pensar nos termos. Aí eu não sei, eu queria abrir para a plateia para falar um pouco, quem tem perguntas, se alguém. É, bom, a gente pode. Tem uma pessoa aqui que quer falar, a Lu também. Olá, meu nome é Raquel, eu sou antropóloga, sou doutoranda aqui do IMS na área de Ciências Humanas e Saúde. Primeiro eu queria agradecer a palestra, foi muito boa, professor, foi ótima para a gente ouvir e essa conceitualização, enfim, é um exercício muito bom para a gente fazer. Mas eu tenho duas questões que são mais da parte final da sua fala e que linkam um pouco com a fala da professora também. É, Uma é mais específica sobre qual é o prognóstico de vocês, que são especialistas no tema, de como vão ficar as nossas políticas de segurança alimentar e de distribuição nesse contexto pós-golpe, de corte de gastos, de PEC, de limitação do teto e etc, 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 porque essas políticas são políticas que oneram o Estado, né? A partir, por exemplo, do abastecimento, a partir da compra de produtos de agricultura familiar, e etc. Enfim, a mediação do Estado na redistribuição alimentar, na implicação da cadeia produção, distribuição e consumo, ela é onerosa, ela gasta esse dinheiro. Obviamente, o investimento a curto, médio e longo prazo é evidente, mas num sentido imediato e pragmático, ela custa dinheiro. E aí, como que faz? Né? Qual é o prognóstico de vocês? Eu sei que a gente está muito cedo ainda para pegar algumas coisas mais macro, mas talvez algumas ações micro vocês tenham alguma informação para passar para a gente. E até para a gente se informar, enfim, e qualificar o nosso discurso e o nosso debate. E uma segunda questão, que é uma questão muito pontual, mas que eu queria saber a opinião do professor. A gente tem uma noção moral de que é errado, mas eu queria saber as noções técnicas sobre a ração que o prefeito ou desprefeito Dória está propondo, ou propôs, ou enfim, está colocando em ação para o abastecimento da população miserável de São Paulo. Assim, a gente sabe moralmente que é errado, né? A gente moralmente sabe que é errado dar ração para as pessoas. Mas eu queria saber, do ponto de vista técnico racionalista, dentro de toda essa perspectiva, toda essa abordagem teórico-metodológica que você acabou de colocar aqui sobre o significado da alimentação e etc., para além dos significados antropológicos, ritualísticos, etc., mas o significado prático de política e etc., como encaixar ou como classificar ou como ponderar os efeitos de ações tipo essa no Brasil e numa perspectiva mundial, porque a gente está no sistema mundo, então estamos sendo observados também pelas pessoas de fora do país. Enfim, quais são a opinião, enfim, os impactos disso para vocês. Obrigada. Bom, sou Luciana, professora do Instituto de Nutrição. Estou tendo a sorte de fazer essa disciplina, porque estou doutorando agora do programa. Então, muito obrigada, realmente um aulão, né? Eu acho que eu fiquei interagindo com o que você falou, assim, mais da perspectiva do consumo, né?
por motivos óbvios, né, que a gente fica aí brigando, né, com o consumo de ultraprocessado, mas fiz algumas reflexões, queria te ouvir, assim, né, do sentido disso, mas foram passando assim na minha cabeça. Quando você falou da questão dos sistemas, né, e dessa perspectiva do conjunto de bens, né, de pensar o alimento ou alimentos, nessa ideia de conjunto, que esse consumo ele é em um conjunto, como a gente pensa a questão da água, né? É óbvio que a água também faz parte da alimentação, mas entendendo que tem todo um processo muito diferenciado, né, na produção da água, do acesso, na ideia de acesso à água. Então, como que a gente, se a água também seria um conjunto se ela está dentro de um conjunto de bens ou se precisa de uma ideia específica. Quando você falou também da perspectiva do híbrido, né, pensando um pouco nesse local, nacional e mundial, me veio muito a ideia que o da Mata trouxe em algum momento da mistura, né, da comida do brasileiro como mistura. E a gente tem essa história, né, do índio, do negro, do português. Eu acho que isso, de alguma forma, possibilita a gente misturar mesmo nas diferentes perspectivas, né? E acho que por isso talvez essa facilidade até do ultraprocessado de se misturar, né, ao próprio in natura, mas também às vezes de parecer variado, né? Na verdade, parece que está oferecendo uma variedade, mas no fundo a gente sabe que essa mistura não está presente, mas a propaganda facilita essa ideia, né? Então também me lembrei muito desse conceito e nessa perspectiva da desigualdade social, assim, pensando, né, na própria agricultura familiar e no que esse agricultor familiar está comendo, né, quando você falou do romantismo, também me veio muito isso na mente, assim, né? Parece que quem está no campo está se alimentando melhor e a gente sabe que não, né? E essa capilaridade do ultraprocessado, né? Assim como aqui nas nossas comunidades também, se a gente pensar o que os mercadinhos locais das comunidades vendem, é ultraprocessado e é toda a dificuldade para a gente acessar o alimento in natura mais nesse local, né? Também fazendo um paralelo com os supermercados, né? De quando vem o grande hipermercado com a sua feirinha e que acaba com as feiras dos produtos que existiam no local. Então, né, não tem nenhuma pergunta, foram só um pouco as reflexões que eu fiquei aqui tentando organizar. Obrigada. Né? Muito obrigado, acho que está cumprindo com o que eu queria. Recolher contribuições. Eu não tenho nada a acrescentar ao que disse a Carol, exceto confirmar essa ideia da importância da. Porque nós estamos vivendo exatamente no momento em que a referência principal é resistência. Depois eu já chego na sua questão, né? É resistência. E essa resistência tem que se fazer em diferentes planos. E o plano local não é o menos importante, sem dúvida nenhuma. Não acho que é o menos importante. Ao contrário, aliás, ele até talvez acabe se colocando como uma das poucas das alternativas mais efetivas quando cessa a interlocução nacional, né? O caso do Conceia foi um caso significativo, né? Que a gente teve uma discussão forte ano passado, porque o Conselho é um conselho assessor da presidência da República. E o que se colocava para a gente é como é que eu vou assessorar o presidente que eu não reconheço, que não é legítimo. Então isso fez com que muitos de nós decidíssemos, eu estava entre eles, sair. E depois acabei decidindo ficar até o final do mandato, com a Manemira, que estava no mandato dela, eu e outros decidimos continuar até terminar, mas depois não quis continuar. Mas ao mesmo tempo eu reconheço e respeito muito a decisão dos que ficaram. Por que ficaram? A ideia de resistência, né? Isso não é um espaço, isso é um espaço nosso, nós é que criamos. Não vamos entregar para esses bandidos.
Então, reconheço. E reconheço e respeito muito a decisão dos que ficaram. Então, o que é a resistência nacional hoje? Ela está cheia de pontos de interrogação. Por isso que às vezes o local é mais palpável e não menos efetivo, né? Ainda que a gente deva continuar esperneando no plano nacional, né? É muito difícil o prognóstico. Eu fiz uma afirmação forte, agora eu vou qualificar ela. História que não é um país, né? Isso é bom de retórica, mas não ajuda muito a entender. Por quê? Porque nós, desde a perspectiva de direitos, a gente está falando em desconstrução, né? Eu comecei falando tempos obscuros e desconstrução, para fazer contraponto com o que nós consideramos que eram os tempos de construção que estamos vivendo até recentemente em várias áreas, né? Mas nós, por mais que o governo que se apossou do poder seja uma espécie de arranjo que se vai se refazendo a cada momento, interesses, lógica de bandido mesmo, delinquente, né? Tem uma construção em curso, não é? Desconstrução é a nossa. Mas tem uma construção. Não sei se foi você mesma que foi a Carol que falou do internacional. Não é uma crise exclusivamente brasileira, ainda que ela tenha determinantes fortes nacionais, ela está inserida num momento internacional delicado e atores internacionais atuam na crise brasileira. Tem uma construção que está sendo feito com a Petrobras, que é um escândalo que estão fazendo, isso não tem nada de ingênuo nisso. Não é por acaso que o Pedro Parente é o presidente da Petrobras. Então, pré-sal, Petrobras, a gente pode detestar petróleo, a gente pode achar o que quiser. Pode. Mas não pode ser ingênuo de imaginar que isso é uma coisa que, né, não quero lidar com isso, não sujo minhas mãos de preto, de óleo. Pô, esse troço é uma disputa geopolítica internacional pesada. E eles estão construindo. O que os ruralistas estão fazendo, gente, é que a gente é insaciável. Isso não é construção? É destruição para nós, de direitos, né? Mas não é para eles, é uma coisa. Estão retomando a iniciativa da construção do tipo de país que eles concebem, né? E como a gente tem uma elite mesquinha e autoritária, não. A desigualdade do Brasil tem nome e sobrenome. Não estou personalizando a história, não. Estou querendo, com essa expressão, dizer o seguinte: tem nenhuma fatalidade que explica o país ser desigual. Tem causas muito verificáveis, às vezes até verificáveis no sobrenome, nome e sobrenome. Olha, eu que tenho o sobrenome maluco. Mas, eu dizia, tem causas muito verificáveis. Essa sociedade não é assim, por acaso, não é? Então, eles estão retomando a construção do tipo de sociedade que eles idealizam que é possível. E aí tem lá os diagnósticos que estão por aí, que vocês têm lido. O lugar do passado escravocrata, o lugar não sei de quem. Então. No caso de prognóstico das políticas, você já antecipou, é difícil. Eu tenho uma, uma visão muito pessimista. Eu acho que essa noite que estamos vivendo, os tempos obscuros, serão longos, na minha opinião. Acho que vai demorar muito para a gente conseguir reconstruir alternativas. Estou falando de poder, não estou falando de resistência. Essa a gente faz bem. Cada ato desse daqui é uma resistência. Estamos nos reafirmando, né? Não estamos reafirmando valores entre nós, comunitários, que daqui vão sair, vai para você, olha, nos discursos, nas ações, nas ruas. Essa a gente faz. Estou falando de construir uma alternativa de poder que permita você ter uma incidência minimamente significativa, né, no plano nacional. Eu não enxergo isso no futuro próximo. Não mesmo. Posso me chamar de pessimista, o que for, mas perdemos. Tem que ter bastante claro que a gente foi derrotado. A gente quem, cara pálida?
campo progressista, vamos chamar assim, né, para não ficar dando muito mal. Perdemos, fomos golpeados e derrotados. Por culpa, por responsabilidade, inclusive nossa. Também no nosso campo. Isso não se reconstrói com facilidade. Pode até ser que não queira, né? Não tem correntes políticas que não dão muito atenção à disputa política eleitoral do plano nacional, ser alternativa de poder. Eu respeito. Nunca me filiei a esse tipo de visão, mas respeito. Então, é isso. Vai ficar construindo, vai lá no parlamento, tem lá meia dúzia de deputados, tem não sei o quê, faz um bom papel, debate, mas não é alternativa de poder. Não é. E não quer. Se quiser, tem que atuar de outro jeito. O que é atuar de outro jeito? Bom, aí pode discutir. Mas quero fazer um segundo comentário. Notem que o Conselho foi mantido. E sabe o que é o Conselho? O Conselho se reúne no Planalto. E nas primeiras reuniões do Planalto, a gente chamou o ministro de golpista. No Planalto. Sabe o que é isso? Por que não fecharam? Por que não fecharam? Eu tenho aqui umas suspeitas, né? Porque você não precisa fechar, basta você ressignificar, né? Se antropólogo saber o que é isso, é ressignificar. Eu posso começar a falar que segurança alimentar é outra coisa. Agora, por que eu vou fechar algo que tem prestígio internacional? Sabe o que eles estão fazendo? Eu vivo dizendo isso um pouco lá da Câmara Interministerial. O sujeito assume uma posição contrária ao que ele tudo fez na vida, o coordenador atual, e fica desfilando pelo mundo, cara. Tá surfando naquilo que a gente conheceu. E vai pro mundo todo. Oi? Mais perto, né? O que é isto? Agora acabou de ter a reunião do CSA em Roma. Beta vai nos contar isso direito depois de quem esteve lá. Os caras estavam lá fazendo discurso como se isso aqui fosse continuasse a ser a maravilha do mundo. Entendeu? Olha que interessante. Então, você não fecha, não tem por que comprar essa briga, embora tenha esses meninos chatos aí, essas meninas chatas. Lá tem mais menina que menino. Chato. O ministro não vai mais. Manda lá o seu lugar-tenente, que tem uma cara de pau notável, escuta isso tudo e passivo. Mas gosta de viajar. No Brasil compramos a agricultura familiar. O cara veio do mapa. Entendeu? Eu disfarçatez. Eu sei que isso está virando puro, mas antes não tenho nenhuma razão para me preocupar, não. Mas eu quero dizer com isso o seguinte, mais direto ao ponto. Qual é o prognóstico? O prognóstico é que estão sendo cortados os orçamentos dos programas, como em todas as áreas. Porém, não fecharam. Está lá, preservado, sem dinheiro. Isso merece talvez aí uma reflexão. Né? No caso dos ônus, você tem razão. Né? A questão principal é o tema dos direitos. Né? Agora, o ônus é essa visão orçamentária, não vou aborrecer vocês com economicismos, mas ela não é só autoritária, não, ela é sacana, que fez o Meirelles. Sabe por quê? É impossível congelar um orçamento por 20 anos. Impossível. Isso não existe. Não é que não existe em lugar nenhum no mundo, não. Não é possível. Aí alguém pergunta, mas se não é possível, por que fez? Eu tenho uma interpretação, uma lógica política por trás. Balcão, chama-se balcão. Então você faz assim. Ninguém pode gastar mais nos próximos 20 anos do que gastou agora. Você obviamente sabe que vai gastar mais. Quem vai gastar mais? Quem negociar. É o balcão. Então, o setor X vai lá e diz, eu sou responsável pelas exportações. Faz uma negociação ali aumenta. Quando a saúde conseguir mostrar, e aí a Constituição pode ajudar, que não tem jeito, parece que tem uma ação agora, né, que está sendo votada, uma MP, alguma coisa assim, que eu vi ontem, talvez dê uma liberadazinha lá na saúde. Não é o caso da segurança alimentar, por quê? Porque não tem lugar nenhum escrito que isso é obrigatório. Está lá na Constituição. Mas nenhum governo que cai se não fizer política de segurança alimentar. Pode cair se não fizer saúde e educação. E tem lá um preceito constitucional, que também pode ser desrespeitado. Então, eu diria que a lógica é a lógica da negociação política, que é o que ele sabe fazer. E uma espécie de prefeiturização da administração nacional, que é a cara do PMDB. É a cara do PMDB. Então,
você vai lá no MDS, é isso, eles ficam recebendo prefeito o tempo inteiro, pelo que eu sou, na saúde também. Sobre a ração do Dória, deve ter uma tecnicalidade aí, mas eu não me meto nisso. Carol que fale, essas moças aqui que entendem. Porque eu li outro dia que, inclusive, tecnicamente, aquilo é questionável. Agora, primeiro, eu não posso deixar de manifestar minha mais profunda repulsa com o comportamento assim. Parece que essa gente não tem limite para ferir a dignidade humana. É uma coisa impressionante. Solução milagrosa sempre houve. Vou contar uma piada aqui. Na época da Ação da Cidadania, o nosso queridíssimo Ziraldo foi convencido por um sujeito que tinha um macarrão milagroso, que tinha lá cheio dos nutrientes. Já era a história da fortificação, né? E eu lembro, a gente passava o tempo inteiro pertinho com a história do macarrão do Ziraldo. Porque o macarrão de todo respeito ao Ziraldo, é uma pessoa que eu gosto muito, mas soluções, porque eu, quando eu era presidente do conselho, também sempre aparecia alguém lá. Olha, eu tenho aqui uma empresa que produz uma coisa, não sei o quê, mas isso não é novidade. Solução milagrosa para questões que são mais complexas, não há nenhuma novidade. Neste caso, ela é interesseira e muito suspeita da onde vem. Estou falando assim, daquele, não sinergia, né? É suspeito. E para finalizar, vocês conseguem imaginar que uma cidade que já teve um arcebispo, como Paulo Arnes, Luciano Almeida, tem agora um arcebispo que vai lá e abençoa a porra da ração? Ah, faz favor, né? Um mínimo de decência, né? Um mínimo. Tem artigos de crítica interessante, e ainda tecnicamente, se é que é possível. Tecnicamente, é possível mostrar que a ideia de solução rápida, o que está por trás da solução milagrosa? É a rapidez, né? Do resultado. Você enfia um troço da boca do menino lá uma vez eu fui num congresso internacional, tinha esse cientista de boa vontade, mas ele exibiu da farinha dele. Aí ele pegou um negrinho africano machérrimo, desses que não parava em pé. Este aqui é o menino um mês antes de comer a minha farinha. Aí tem uma outra foto. Este aqui é o menino um mês depois de comer. Eu me levantei e fui embora. Falei assim, por favor, desculpa. Isso é desrespeito bárbaro. A ideia da eficácia, nós já mostramos que é possível ser eficaz. O Bolsa Família é eficaz. Dá dinheiro para o povo, o povo vai lá e compra. Não é? Não é assim? Agora, dar dinheiro para a prova é um problema. Não é um problema. Então, mas nada disso surpreende. Então é possível responder tecnicamente, coisa que eu não me atrevo, nutricionistas que falem, que questionam que a tal da ração lá é não sei o quê, mas dá para responder do ponto de vista de política pública para dizer, além de indigno, ofensivo, quer equacionar a fome imediata, dá dinheiro para as pessoas, eles vão lá e compram. Monta lá umas barraquinhas, uns negócios para vender coisa saudável, que eles vão e compram. Não foi assim que caiu o nosso indicador? Foi assim. Né? Bolsa Família, Previdência, PPC e alguns programas da agricultura familiar. Por último, que já estou estourando tudo, eu agradeço a Luciana pela lembrança da mistura do da mata, não tinha me ocorrido não. Na verdade, o híbrido meu aqui tem que ver com isso da mistura, mas tem que ver com. Talvez eu preciso pensar, mas talvez seja a mesma coisa. Tem que ver com mistura de valores também. Né? E como que a gente tem um comportamento menos delineável e modelável do que pode parecer. Então, eu estou querendo valorizar a ideia de que a gente é complicado, complexo e que isso é legal. E que era bom a gente, né, admitir isso. É aquilo que está lá. É mais do que mistura, é a ideia de imperfeição que me atrai. Sabe aquela frase que eu botei ali? Comer, como todo ato humano, é imperfeito. É imperfeição, é um ato imperfeito. Né? É mais nesse sentido. No caso das famílias rurais, estou doidinho para vender essa tese. Tenho tentado vender lá no CPDA e agora sem muito êxito. Qual é a questão? Do meu modo de ver, né? E, além do que você falou, do acesso a
padrão de consumo das famílias rurais do Brasil está sofrendo uma modificação radical por 2 ou 3 fatores. O primeiro é que finalmente conseguimos trazer as famílias rurais para o início do século XX, com energia elétrica. Isso mudou. Vocês conseguem imaginar a vida de vocês sem energia elétrica, sem geladeira? Impossível. Agora imagine o que é uma família rural que pode ter uma geladeira. Muda as possibilidades de alimentação e de conservação. O que ela vai pôr na geladeira? Eles não são anjos, são que nem a gente. Vai botar presunto, vai botar iogurte, vai botar tudo bem, híbrido. Pode ter umas carninhas de bode lá, pode ter, entendeu? Então, há uma mudança no padrão de consumo. A gente agora estou falando principalmente com a minha turma, a gente tem uma propensão muito forte de, ao olhar o rural, olhar os agricultores. Pode reparar que a gente passa o tempo inteiro falando de agricultura familiar. Poucos falam de família rural, os antropólogos que aqui nos ajudam. Família rural, olhados como famílias. Né? Então, neste caso, a ideia é que famílias rurais são consumidoras de alimentos. E o padrão de alimentação delas está mudando. Porque o acesso ao urbano está mais próximo, por causa dos meios de comunicação e por causa da energia elétrica. Né? E eu não conheço ainda pesquisa significativa sobre isso. Desconheço, pode ser que exista. Mas eu andei pesquisando textos sobre isso. Então, se alguém de vocês quiser fazer uma tese, e se esses moços daqui não quiserem orientar, transfiram-se para o CPDA. Gente, é bem louco do lado do Renato, que várias coisas passaram na minha cabeça. Vamos ver se eu consigo em 5 minutos pra gente se liberar. Vocês aguentam aqui mais 10 minutinhos só? Aí eu prometo que a gente vai embora pra casa. Falando um pouquinho, pegando esse gancho das famílias rurais também, acho que tem uma reflexão, né, Renato, que assim, quem vivia no meio rural não tinha tanto valor do que vendia da agricultura, ter mercado que consiga comprar aquilo. Então tem a questão monetária também que passou a fazer parte da família rural. Né? E que isso gera não, a Bolsa Família, mas também vender para o PNAE, vender para o PA. Eu vou te contar na pesquisa de campo agora. Estou lá numa cooperativa, 10 minutos, estou eu aqui inventando. Vocês me aguentam mais um tiquinho, né? Eu estou lá numa cooperativa, Cooper Cook, em Uauá, que é uma cidade com esse nome, ao lado de Juazeiro. E é uma cooperativa que exporta compotas, etc. Aí eu vejo a moça, uma garota valente, jovenzinha, de 20 anos, eu presidente da cooperativa. Ela vai para o discurso dela, fala assim: a nossa cooperativa está colocando agora o cultivo de mandioca nas nossas prioridades estratégicas. Eu falei, ué, onde eu estou? Na Áustria? Estou no Agreste, aqui no semiárido, colocar mandioca como estratégia. Eu fui perguntar a ela, né? Fui perguntar ela, o que aconteceu? Da onde? Da onde deixou de ser? Né? E era isso. E dinheiro. A BPC, o que seja. As famílias passam a ter uma possibilidade que nunca tiveram, que é do mercado comprar. Porque qualquer que seja, qualquer tem dinheiro para ir no mercado. Fica daquela, difícil de cultivar, eles vão no mercado comprar farinha da sua terra, lá da Paraíba. Os caras de Juazeiro. Então, olha onde a gente chegou. Uma cooperativa de agricultores familiares do semiárido precisa colocar o cultivo de mandioca numa estratégia de desenvolvimento das famílias que fizeram a vida inteira foi cultivar mandioca. Não é notável isso? É realmente notável. Mais uma tese, quem quiser. Não, então, e aí isso a economia local gira de outra maneira, com energia elétrica, e deve ter gente vindo da Avon, Jequiti, vai mudando a lógica local. E as pessoas elas querem consumir, né, gente? Que é um pouco por causa do romantismo local e também do bucólico, né? Parece que o cara do campo tem que viver lá a vida inteira parada, né? Naquele tempo que não existe mais, sem máquina que apoie ele na agricultura, né? Fazendo tudo no jumento. E não é mais assim que o mundo funciona, né? Então a gente tem que ter um pouco. Uma coisa também que a Lu falou, né, que da questão local, que são os desertos alimentares, né? A gente também convive hoje no local com... Eu estava em Itaquera na semana retrasada, e aí eu andei quilômetros em Itaquera, em São Paulo, não tinha um mercado maior
sobe boca de bairro, assim, umas coisas que você andava naquele cinza sem ter onde consumir verdura, legume, fruta, não tinha, assim, né? Andei bastante e nem fui tão longe, né? Eu fui só em Itaquera, que é uma parte da zona, é o começo da Zona Leste. Tem muita gente pra frente que não tem aonde consumir, nem com dinheiro se compra. Se não tiver um carro, um transporte, como é que chega com as compras em casa, né? Então, é entender o local para poder entender a produção né, do sistema. Aí, fazer um gancho do Renato, que não tem muito a ver, mas eu estava aqui pensando, né? Que, assim, do prognóstico nosso, da nossa história, do que a gente está vivendo na questão dos direitos. Como o Renato falou, o sistema nem sempre ele é equilibrado, o equilíbrio nem sempre é o que a gente entende como equilíbrio. Eu acho que no Brasil aconteceu uma coisa nos últimos 30 anos que a gente desequilibrou um sistema que botava, que a gente está voltando a reequilibrar ele, que é contra a gente. Né? Os pactos atuais desse desgoverno que a gente vive hoje está voltando, está recuperando algumas coisas que nos últimos 10, 15 anos, depois da Constituinte, tentou conquistar. Né? Está voltando a ordem né, normal do nosso país. A gente viveu uma bonança de algumas coisas que foram construídas, mas não solidificadas, que estão ruindo nesse momento. Né? E qual é o prognóstico? Eu volto a falar, a minha confiança, e pensando um pouco na reforma sanitária, são movimentos de base locais. Eu acho que hoje, pessoalmente, há pouquíssima disputa no âmbito nacional. Não tem, assim, a gente sabe o que aconteceu com a AS semana, com a denúncia do Temer. Gente, o Temer, pelo amor de Deus, assim, né? Então, todos eles têm delações, comprovações. O Gedel tinha quantos milhões de reais no seu apartamento. E fica por isso mesmo. Né? Então, assim, a Dilma caiu por nada disso que aconteceu. Assim, né? Uma coisa que o governo do Rio faz hoje, que é dava fiscal. Está fazendo para pagar isso, para pagar a educação básica. Então, assim, eu acho que a minha perspectiva de ter alguma mudança, talvez numa década, é a gente localmente conseguir superar o que está acontecendo com a gente, fortalecer, não desanimar, conseguir ter força, porque a hora que a gente tiver algum espaço, conseguir atuar, não entregar de mão. Assim, eu vejo que só consigo pensar em localmente, não consigo pensar numa disputa nacional maior. Na eleição ano que vem, a gente não tem nem perspectiva de quem pode ser. Eu estava discutindo já o menos pior. Né? O menos pior não quero nem nominar aqui publicamente. Depois eu posso contar no corredor. Que é horrível, assim. Tem uma pessoa que eu sempre fui contra do meu estado de São Paulo, quem conhece. Né? Então, com relação às políticas de sangue que oneram o Estado, eu acho que tem uma questão aí que a gente tem que pensar e que talvez os governantes pensem, mesmo os que estão lá hoje, né, os bem direitosos, que assim, uma coisa que causa guerra e causa êxodo, migração, é a fome. Né? O que destrói o mundo mesmo, que as pessoas se rebelam realmente, não é não ter educação, não é não ter saúde, as rebeliões do mundo. E as grandes migrações hoje, que acontecem no mundo inteiro, que a gente já discute bastante aqui nessa disciplina, é a fome. Né? E não reconhecem hoje imigrantes pela fome. Não reconhece refúgio por fome, né? Só político, guerra, mas a fome. Então, assim, o Estado ele não está onerando, tá se onerando, né? Está garantindo o mínimo de controle da sua população. Né? Porque assim, daqui a pouco a gente vai começar a ter gente, é só ver o número de pessoas na rua, aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, em Porto Alegre, né? As últimas vezes que eu viajei, só aumenta essa questão, né? E aí vem a solução da farinata, que aí chegar para tentar fechar isso, né? Na questão técnica, né? Por que isso não é uma coisa bacana? Assim, eu vou dar alguns argumentos, tem pessoas que podem me ajudar aqui melhor do que eu. Isso vai um pouco na lógica da multimistura. Para comer aquilo tem que ter uma comida. Ah, pode pôr no pão, pode pôr no arroz e feijão, mas não tem arroz e feijão, não tem pão, não tem carne. Por que eu vou jogar um pó mágico em cima disso? E a segunda questão é que, assim, isso é uma grande parte é refúgio industrial. A indústria hoje tem alimentos que são ricos em sódio, em açúcar, em gordura. Então eu vou estar aliando produtos que são não saudáveis na alimentação das pessoas para a questão de nutrientes. E tem um terceiro ponto que a gente discute muito no guia alimentar, que assim, a vitamina A, B, C, D, a natureza pensou ela num alimento, no morango, na maçã, no feijão, e tem uma digestão do nosso corpo que vai atuar de uma maneira mais eficiente do nutriente. Quando eu ponho numa cápsula de vitamina num pó, não é igual. Não há mágica que se faça. Imagina o centro que tem vitaminas de A a Z numa cápsula e a natureza colocou a vitamina C na laranja, o ferro na carne. Por que ela fez isso? Por que Deus, né, que criou o mundo, não sou criacionista, né, não criou já superalimento?
Porque é isso, a alimentação ela é composta, o ser humano é onívoro. A gente só é o que é porque a gente é onívoro, né? Então, tem questão biológica mesmo, né? De colocar tudo numa cápsula, não absorve, não aproveita. E tem uma questão também que está em São Paulo, que é desonerar a questão fiscal das empresas que vão doar alimentos. E, gente, a briga hoje é para que paguem impostos, que os ricos paguem impostos, que as empresas paguem impostos. E aí, com esse dinheiro, o Estado pegue um direito e revê a política pública em creche com alimentação, no pátio, no trabalho, em restaurante popular, né, que se custar R$ 1 em São Paulo, o restaurante popular, o do centro, quem mais vai é a opção de rua. Que custa R$ 1 o prato, gente, com arroz, feijão, carne, fruta, diaba quatro, assim. Né? Então, assim, quem que na rua não consegue juntar R$ 1 por dia? Consegue. Vendendo latinha, pedindo dinheiro. Então, é uma questão de você, qual é a ação que a gente quer fazer? Dar comida de verdade ou privilegiar as empresas que estão hoje, que são amigas do prefeito, assim. Né? E essa é uma preocupação nacional para fechar mesmo, porque esse grupo da farinata tem uma lei nacional que está hoje no Senado, que está bem avançada. A gente monitorou isso na última semana. Então, assim, tem que começar a ter a gente que sabe que isso não é uma questão bacana, discutir com quem acha que é bacana. Porque muita gente acha que quem tem fome tem pressa, dá qualquer coisa, tem que garantir que a pessoa coma. Né? Então, assim, se nacionalmente é uma lei nacional para isso, vai ser muito difícil quebrar isso nos estados e nos municípios. Né? Então, acho que é pedir para que todo mundo se mobilize contra mesmo, porque é indigno, é desumano e, mais uma vez, vai privilegiar quem? Os ricos e não os pobres, né? Como se repete no nosso país. Acho que era isso, né, gente? Obrigada, Renato. Obrigada a vocês que ficaram aqui até agora.